Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa podcast feita com o Spreaker. Spreaker é uma podcast gratuita até um certo limite. Depois de um limite você tem que pagar a franquia, né, para poder utilizar, né? É muito interessante, tem essa parte, peculiaridade de você poder transmitir ao vivo e automaticamente compartilhar nas suas redes sociais. Por exemplo, eu faço aqui no Spreaker ao vivo e ao mesmo tempo ela está sendo passada podcast no YouTube e ela transforma o áudio, faz a convergência e você pode ouvi-la no YouTube. Olha que interessante, olha que bacana. Use esse recurso, vamos lá. Seja bem-vindo, minha amiga, você pai, mãe, curioso de educação também, a esse humilde canal. Um beijão para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, o papai te ama de montão. E um beijão para minha sobrinha Larinha, né, está fazendo aí por essa semana, né? 3 aninhos, que Deus proteja, né? Eu tenho que agradecer muito a Deus, né? Por ter... Deus me deu a oportunidade de ser pai, e de ser irmão, de ser filho, de ter irmãos, irmãs, de ter sobrinhos, sobrinhas. E agora eu estou no outro momento da minha vida, que a gente tem que estar em outro tipo de família, né? Vamos dizer assim. Nós temos aí pessoas que nos cercam, né? E vão fazendo parte da nossa vida cotidiana, não é verdade? E agora tem enteados, enteadas, enfim, sobrinhas em Lau, né, por consideração. E a gente vai levando essa vida e colhendo aí pelo caminho o que Deus nos reservou. Muito obrigado, Senhor, né? A nossa vida poderia ser um pouco mais dura. Se a gente está passando por algum sofrimento, poderia ser mais dura ainda, né? Enfim, Ele nos dá essa possibilidade de a gente conseguir pensar que há pessoas que estão passando por mais dificuldade ainda do que nós, né? Então, nós temos que nos apegar com Deus, meus amigos, minhas amigas, se apeguem com Deus aí, porque nós vivemos tempos de que a normalidade já não faz parte do mundo. Por que eu digo isso? Nós estamos falando nessa podcast, bem brevemente, depois você procure por esses assuntos aí, você que pode, tem acesso. Guerra de quinta geração, né? E o marxismo cultural, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Meu amigo, minha amiga, infelizmente, há grupos de pessoas no mundo que querem controlar a sua vida. Que querem dizer que cor que você deve usar, que cor que você não deve usar. Que querem dizer o que você tem que usar na sua cara, o que você não tem que usar na sua cara. O que é certo, o que é errado. Por incrível que pareça, essas pessoas estão por aí, né? E essas pessoas, elas têm o poder de comprarem as almas das pessoas. Então, no mundo da ciência, por exemplo, você acreditar que no mundo da ciência existem pessoas que têm escrúpulos, pessoas que têm aí uma ética ilibada, é acreditar em Papai Noel. Infelizmente, pessoas ditas como cientistas e até mesmo médicos, né, até professores, eles se vendem suas almas e fazem pesquisas e experimentos que, se você soubesse que foi feito, você nunca usaria aquele medicamento, por exemplo. Você não tem noção do que aconteceu no campo de concentração nazista e nos campos de concentração ali na União Soviética, na Rússia, em Moscou, ali, em outros lugares, né? Na República Socialista Soviética. Então, experimentos foram feitos. E hoje o mundo está se utilizando de muitas tecnologias que foram desenvolvidas nesses campos de concentração. Então, você está usando algo, por exemplo, e você não sabe realmente como que foi feito isso, não é verdade? Mas está aí, e a sociedade humana está se utilizando de certas coisas, né, nos dias de hoje. Mas nós temos uma ferramenta muito importante, que é a sua capacidade de poder pesquisar sobre as coisas e entender certos assuntos. Hoje você tem essa facilidade que as pessoas no passado não tinham. E assim sendo, você pode, por exemplo, a origem da palavra pesquisa quer dizer perseguir com afinco. Porque pesquisar dá trabalho, né? Por exemplo,
Você quer achar... você tem um documento que há 10 anos você guardou num lugar, mas você não tem noção que se você guardou naquele lugar. Vai achar esse documento agora. Você vai procurar... não é fácil. Você vai procurar na gaveta aqui, procura na outra gaveta lá. Você tenta lembrar, deixei aqui. Você procura para os lugares mais inusitados, não é verdade? Porque você quer achar o documento. Então, deu trabalho. Quando você acha, achei. Então, a pesquisa é isso. Aquela busca por algo. E é difícil de encontrar às vezes, né? E nós estamos buscando a verdade. Então, meus amigos, minhas amigas, infelizmente, os meios de comunicação que aí estão, eles não têm escrúpulos também. Não tem ética para esse pessoal. A ética deles é o dinheiro. E se tiver que mentir para eles continuarem no poder, eles vão mentir para você. Agora você vê pessoas na rua, por exemplo, eu já vi, foi sábado, né? Sábado eu fui no mercado, né? Aliás, na sexta-feira também fui no mercado. E você vê pessoas correndo pela rua sozinhos, sem ninguém com máscara. Eu fico pensando, mas o que esses caras estão... Então, é umas coisas sem sentido que você vê por aí, mas por causa de uma ciência fraudulenta, uma ciência que não é ciência, é acientífica, as pessoas estão seguindo isso, por uma conveniência para parecerem que estão seguindo a legalidade. Estão danificando a sua saúde em nome da normalidade. Então, por exemplo, se você agora, nesse exato momento, começar a pesquisar lá no Google Acadêmico sobre, vamos supor, máscaras faciais, funciona ou não funciona? Pesquisas sérias, feitas agora, você vai achar dados ali. Se você pegar pessoas que falam que funciona e pessoas que falam que não funciona, você pega aquela coleta de dados e faz uma pesquisa bibliográfica, pode ser, tá? Segue os passos da sua pesquisa lá, a coleta dos dados, né? Como que você vai fazer? Vou fazer pesquisa bibliográfica, tomar nota das coisas, pega informações, pega fontes, citações, livros, o que outro cientista fala, o que aconteceu nesse teste, enfim. Faz isso aí. Como uma coisa que chama-se máscara apenas. Faz uma pesquisa sobre isso aí. Meu amigo, minha amiga, você vai ficar impressionado e você vai chegar à conclusão. Eu fui enganado. Mas se você falar isso para outras pessoas, mesmo você tendo feito pesquisa e ouvido outros cientistas, as pessoas vão te achar de maluco. Não, o que é isso? A televisão lá falou, não sei quem falou, outro cientista que foi lá na televisão. Você não sabe quais são os interesses daquele cientista ou cientista que foram lá naqueles meios de comunicação. O que eles estão ganhando para propagarem uma ideia? Você não tem, você não sabe. As pessoas se vendem, meus amigos. Infelizmente, essa que é a grande realidade. Não tem aquele Roma, era Roma, né? Que teve um cidadão de Roma lá, que era imperador de Roma, e ele foi apunhalado pelas costas. Quando ele virou para ver quem era, ele falou assim, até tu, Brutus, o melhor amigo dele, apunhalou ele pelas costas. E que você acha que pode acontecer com cientistas que têm uma carreira, ele tem que manter a família dele, e ele está mantendo com aquilo ali. Ele está seguindo um caminho equivocado e errado, mas isso que leva o dinheiro para a família dele. Então ele escolheu esse caminho. Mas você não precisa escolher esse caminho. Você pode ver pessoas que estão falando ao contrário daquilo. Então, faça isso, meu amigo, minha amiga. Faça isso. E você vai chegar a certos números. Então, nós estamos vivendo uma guerra de quinta geração. E essa guerra de quinta geração vai colocar em circulação ideias equivocadas e mentirosas, assassinato de reputações, para deixar você sempre tenso, sempre em perigo. Então você, amigo e amiga, mesmo que não queira uma guerra, você já está no meio dela, você já está fazendo parte dela. E o pessoal quer conquistar a tua mente. E já está conquistando. Então, por exemplo, aí, quantos pensamentos contrários a muitas coisas que falam na televisão você gostaria de falar, mas você tem medo. Por que você tem medo? Você tem medo por causa que você pode sofrer retaliações. Vai uma pessoa branca falar contra a cota racial para ver o que acontece. Nossa! Não, se você é racista, você sabe não sei o que, você está ferrado. Então, para não passar por essa situação, a pessoa se omite de omitir uma opinião. Ela vai ficar na miudinha, como diz minha mãe, vai ficar na miudinha ali, mas ela tem uma opinião.
mas ela não vai poder falar sobre aquela opinião. Entendeu? A guerra da quinta geração que atinge você sem que você queira, você está calado. Então você, se você fosse querer defender o seu ponto de vista, você não pode. Mas eu, como afrodescendente, afro-brasileiro, na verdade eu sou brasileiro, falou, certo? Eu posso falar. O pessoal vai me atacar, mas por causa da minha cor, eu consigo me defender. Então, nessa guerra que nós estamos, eu estou em combate também. Então eu tenho que ser a voz daquelas pessoas que não podem falar nada. Então por isso que eu falo claramente, eu sou contra a cota racial. Mas não é hoje que eu sou contra, eu sempre fui contra no passado. Veja os vídeos antigos do nosso canal e você vai ver. Então, eu só estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem que você já está em guerra. Tem muita fraude por aí, fraude de vacina, fraude de pesquisa, fraude de metodologias, erros grassos. E você está nessa guerra. E esse pessoal da elite globalista, que financia o comunismo, que financiou no passado o nazismo e o fascismo, que financia esses grupos terroristas que existem por aí, né, que são os antifas, são tudo terroristas, meus amigos. São um bando de desocupados aí, vagabundos que quebram tudo. Você vai achar que vai ter alguma ordem em quebrar alguma coisa? Não tem, é só vandalismo. Então ele tem que dar nome aos bois. Mas se você tem medo de dar nome aos bois, você já está perdendo a guerra. Você está sendo silenciado. Compreendeu a questão? Então, vivemos essa guerra de quinta geração e os meios de comunicação e a internet está sendo usada para isso. Aí tem esse vírus aqui, veja os números da Índia e veja os números do Brasil. A maior população do mundo tem menos mortes que o Brasil. Como é isso, meu Deus? Como que é isso? E o território 3 vezes quase menor que o Brasil? Como que tem menos morte? Ou lá está mentindo ou aqui está mentindo. É simples assim, meus amigos. Outro ponto interessante é que o marxismo cultural, ele vai pegar na cultura. Ele vai derrubar os seus padrões morais. Aí aquele programa, por exemplo, que você está assistindo ali, por exemplo, De Férias com a Minha Ex, por exemplo. Eu dei uma olhada nesse seriado aí uma vez aí na MTV, comecei a observar, né? Tem que, para poder criticar alguma coisa, tem que observar. E você vê que os padrões que tentam passar ali são padrões para afetar a sua vida. Mas você não vai perceber sobre isso. Porque você não sabe que está em guerra, mas você está em guerra, meus amigos. O seu padrão tem que baixar. Entende isso? E quando o seu padrão baixa, por exemplo, você pode fazer qualquer coisa. Você pode falar que vai fazer uma coisa e vai fazer outra. Em nome de você tentar alcançar aqueles novos padrões que você adotou. Esse que é o grande lance, é o grande X da questão. Você já mudou seu padrão. Você já está perdendo a batalha. Porque você que é cristão aí, você que é católico, vê lá que está falando sobre o catolicismo ali. Veja lá os 10 mandamentos. Então, e aquele programa, o que está falando ali? Então, você já está perdendo a batalha. Não adianta orar por Deus e fazer outra coisa, né? Muitos serão chamados, né? Poucos escolhidos. Infelizmente, essa que é a realidade, né? Então, meu amigo, minha amiga, cuide-se bem aí. Nós estamos em guerra. Essa guerra de quinta geração está aí, né? Agora mais do que nunca. É aquilo que o professor Olavo de Carvalho tanto falava para nós sobre marxismo cultural. Nos últimos 30 anos ele vem falando sobre isso, denunciando. E isso está ficando mais intenso ainda com a internet. Então você vai ser calado, né? Eles vão inventar que você está mentindo e vão te fazer um assassinato de reputação para eliminar você do debate público, para que tenha só um pensamento, só uma corrente. Então hoje você está ouvindo falar sobre conservadorismo, sobre progressismo. Você nem sabe o que é, mas está vendo eu falar sobre isso. Então, meu amigo, é isso aí. Abre o olho, você está sendo enganado, né? Estão te usando. Cuidado com os seus ideais morais. Você pode estar subvertendo seus ideais morais e você, no processo, está se pervertendo e nem se tomando conta disso. Tem uma música do Racionais para encerrar. Tenho certas questões com Racionais com o Mano Brown, que está seguindo uma linha progressista, eu sou conservador. Ele vai para lá, eu vou para cá, mas o demônio fode tudo ao seu redor, pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.